Olá, já te dou as boas-vindas ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e tenho a alegria de ter você aqui nesta manhã de sexta-feira para que a gente possa desdobrar um tema muito importante sobre o momento que nós estamos vivendo de reestruturação organizacional. Nós vamos falar hoje com um entrevistado de uma sumidade que nós vamos ter aqui do assunto, que vai falar sobre planejamento Lean. Ora, nós vamos entender muito bem dentro de todos os tópicos que ele vai abordar, inclusive recheados de dicas aqui, para que ele possa nos ajudar a entender como uma organização ela pode sair do momento de controle e ali comando para autonomia e colaboração. Isso tudo focado naquilo que gera valor para o seu cliente. Então, é muito importante movimentar essa transformação organizacional. Não estamos falando simplesmente, somente, né, e de grande relevância da tecnologia, mas de uma transformação também das pessoas, da cultura, dos processos, das formas que essa organização, independentemente o tamanho que ela seja, ela precisa realizar. Por isso, que eu já trago uma frase de Stephen Covey que diz o seguinte: a sua atitude determina a sua altitude. Ou seja, o quanto mais você demorar para começar, mais você vai demorar para chegar ao seu resultado que pretende realizar na sua organização. E para isso, não é para fazer de uma forma desorganizada, desordenada. A estrutura do planejamento Lean vai te ajudar exatamente a você construir um modelo mental de transformação na sua organização. Seja num primeiro momento, de uma parte de um todo da sua organização, seja de uma linha de produtos, seja com uma categoria de clientes, para que você possa fazer isso de uma forma com muito esforço, sim, dedicação e competência. Então, falando em competência, aí eu venho agora trazer esse nosso entrevistado para ele poder abordar com muita maestria esse tema. Mas antes disso, você compartilha aqui o link do nosso programa para que mais pessoas possam acompanhar essa riqueza que nós vamos trazer aqui nesse programa de hoje. Vamos lá? Muito bem, agora sim tenho a alegria e o prazer de trazer aqui para o nosso programa Tony Rodrigues, executivo de tecnologia da CI&T. Tony, seja muito bem-vindo ao nosso programa Gestão Empreendedora. Muito obrigado, Randes. Agradeço aqui o convite, primeiramente, e muito bom estar aqui com você e com toda a sua audiência aqui também. Vai ser uma oportunidade muito rica da gente trocar algumas informações aqui com todos que vão nos assistir e nos ouvir futuramente. Se você me permitir, até gostaria, Sim. depois de me descrever para as pessoas que hoje não podem nos assistir, mas vão poder nos ouvir, né? Acho que isso é fundamental. Excelente, Tony. Tenho certeza que será muito rico esse nosso momento também. Para quem não conhece, eu tive a oportunidade de dar aula para o Tony numa disciplina na FGV, no MBA de Gestão Estratégica de Pessoas, e na disciplina na qual era comunicação interpessoal e corporativa, o Tony foi um aluno diferenciado em sala de aula, trazendo cases da empresa, compartilhando inclusive com a turma suas experiências, e não podia deixar de trazê-lo aqui também, de ter essa possibilidade de você compartilhar mais do seu conhecimento para todos aqui que estão nos acompanhando nesse momento. Então, Tony, comente um pouquinho, quem é o Tony Rodrigues aí, esse executivo de tecnologia? Bom, então, para quem está nos ouvindo, eu sou o Tony, tenho 39 anos, estou prestes aí a completar 40 anos, tenho cabelos curtos, tenho olhos castanhos, uso óculos, estou vestido com uma camisa azul clara, né? E estou aqui em home office, né, já há algum tempo durante a nossa pandemia. Como você bem disse, né, hoje atuo como executivo de tecnologia, né, muito aí voltado hoje para essas tecnologias mais emergentes, né,
um trabalho onde eu posso exercer, de fato, o meu conhecimento e aplicar na prática todo o conhecimento que eu vim adquirindo ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira, né? E nesse período tive a oportunidade de passar por muitas empresas de consultoria em tecnologia, né? Consultorias de Certo. software. Ah, e nesse período eu consegui atuar não só aqui com alguns projetos no Brasil, mas Sim, também com alguns projetos e no exterior. Então, pude participar sim. não só de projetos, como eventos e palestras nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, enfim. E acho que esses projetos acabam que enriquecendo nosso dia a dia, né, como pessoa e como Verdade. profissional, né, numa carreira tão, vamos dizer assim, nova, vamos, por que não dizer, 20 anos aí de carreira hoje em dia parece muito, mas é pouco dado a imensidão de informação que nós temos que aprender todos os dias, não é mesmo? É E verdade. em termos de formação, né, eu Sim, tive a oportunidade de me formar em processamento de dados no ano 2000, um curso técnico pela Fundação Bradesco. E aí, desde então, eu fiz a universidade, fiz minha pós no IPT, na USP, né, em gestão de projetos, e também, por fim, eu tive a oportunidade de fazer uma extensão no MIT, né, em inovação e liderança, e recentemente aqui concluindo o nosso MBA de Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Acho que esse é um resumo aqui perfeito. da minha biografia. Tenho a oportunidade também, já tive a oportunidade de ministrar aulas por mais de 10 anos na Fundação Bradesco, onde eu pude estar muito próximos aos alunos que concluíam o seu o ensino médio e escolhiam, né, e optavam por um ano letivo com conteúdo técnico, né? Então, Perfeito. técnicos em desenvolvimento de sistemas, eu pude estar ali com essa turma de 18 anos, ali uma turma que enriquece muito o nosso dia a dia. Excelente, muito bom. Por isso que eu comentei já no início do nosso bate-papo aqui que eu tinha certeza que ia ser muito rico esse momento. É toda a sua vasta experiência aí, né, numa carreira foguete, vamos dizer assim, né? Então, poucos anos, entre aspas, né, já tendo a oportunidade de fazer, né, tanta especialização, buscando realmente o conhecimento. Então, para quem está nos acompanhando, vai compartilhando aí o link do nosso programa para que também mais pessoas possam experienciar nesse momento esse nosso bate-papo com Tony Rodrigues, falando sobre planejamento Lean. E aí, então, Tony, aproveitando aí dentro da sua toda o seu conhecimento, comente um pouco para nós, né, o que é essa expressão lean, né, uma expressão em inglês aí, o que significa, como que isso acontece dentro das organizações. Vamos lá. Bacana. Eu acho que para explicar um pouco do Lean, eu vou começar a fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir aqui juntos, né? Perfeito? É, por que as empresas hoje acabam que passando por um desconforto, às vezes, e por muitas vezes, no momento de você obter os seus resultados ou as dificuldades para conseguir inovar na perspectiva de produtos, na sua oferta na empresa, ou até mesmo para atender as necessidades do cliente, né? Por que as empresas sentem tanto esse desconforto, né? Que possibilidades que as empresas têm hoje para se reinventar? Eu acho que essas perguntas, elas vão se desdobrar no que a gente chama hoje de transformação. Então, as empresas estão passando por um processo de transformação e querem se transformar para que elas possam resolver esses desconfortos. Ou ela não está atingindo o resultado, ou ela não está conseguindo se inovar, ou ela não está conseguindo ser pioneira, ter um diferencial, né? E aí, por isso, se dá um processo de transformação. E ainda não estou nem falando de um processo de transformação digital, né? E eu Uhum. acho que e aí entra um pilar, né, que as empresas precisam absorver primeiro, que é como é que é o processo de transformação hoje em termos de pessoas,
em termos de tecnologia, em termos de cultura, né? O que ela faz de diferente com os seus clientes, né? E aí eu acho que cada empresa ela precisa aqui reconhecer de fato esses pilares para que ela possa se estruturar camp by camp, ou seja, etapa por etapa. Porque eu vou pensar agora, eu tenho alguns problemas, mas eu quero já no mês seguinte estar no meu summit, no meu ápice, né, de transformação. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu preciso ter bem claro quais são essas etapas e como eu vou vencer cada etapa. O que eu espero de cada etapa? E aí, então, é que o Lean, né, que é uma forma de você saber, né, e conseguir identificar problemas, de você conseguir saber como você vai resolvê-los, ele te permite, com essa filosofia, você entender um pouco mais, né, de como tudo isso se encaixa. E o Lean, ele traz também um processo de eliminação de desperdício, né? E eu vou explicar um pouco mais, porque o Lean, essa filosofia surgiu no Japão, né? Com o seu criador, o Taiichi Ohno, né? Ele foi um engenheiro de chefe de produção da Toyota, num período ali de pós-Segunda Guerra Mundial, né? E o Ohno ele liderou um processo de desenvolvimento de gestão lá pelas décadas de 1950, 1960, para buscar essa alta qualidade, né? Menor prazo, menor custo e eliminação de desperdício. Porque imagine uma cadeia toda produtiva, né? Automobilística, sem essas características, consequentemente, você não Você enche tem o processo. exatamente esse processo. E esse trabalho, né, ganhou uma sigla, né, que é o TPS, Toyota Production System, ou Sistema Toyota de Produção, né, que ajudou muito, dessas décadas para frente, muitas as empresas do setor. Inspirado, né, nessas práticas e resultados do TPS, né, do Sistema Toyota de Produção, Sim. a gente conseguia ver que assim, o Lean surgiu, essa metodologia Lean surgiu. E ela inicialmente ela foi aplicada para que ela pudesse olhar a operação manufatura, né, e dar ganhos de produtividade, qualidade, desenvolvimento, né, para que os produtos, no caso os carros, pudessem sair com Sim. maior qualidade. Perfeito. E aí esse termo Lean, né, ele inclusive ele aparece num livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, que foi publicado em 1990, 1990. E aí o MIT, olha que bacana, o MIT publicou um estudo depois Sim. sobre a indústria automobilística, né? Como que ela virou. E aí você vai ver que hoje a gente encontra no mercado, né? Nas buscas que a gente faz sobre Lean, o Lean Manufacturing. Sim. Daí vem esse termo, né? Essa produção enxuta. Como é que eu faço a minha produção de forma enxuta, mais eficiente, né? Perfeito. E contextualizando aqui, entrou um personagem muito importante nessa história, que foi o John Shook. John Shook, ele é um grande autor de vários livros, né? Se procurar os livros de Lean aí, né? Especificamente. Ele, em 1983, ele foi lá para a fábrica do Japão trabalhar na Toyota. E ele percebeu que, à medida que ele conhecia, né, tinha mais conhecimento desse método, ele via que as questões do dia a dia da organização poderiam ser, de fato, endereçadas, né, descritas, muito bem analisadas, por uma única folha de papel A3. Olha lá, né? Estamos falando de um Sim, A3, sim, uma sim. folha aqui de É. sulfite, né? Um Um pouquinho A3, maior. um pouquinho maior, né? Que ele pudesse entender de fato o que estava acontecendo. O A3, né? E aí resumindo, abrindo um parênteses aqui do que é o A3, ele é uma poderosa ferramenta, né? De gerenciamento, de foco na resolução de problemas, né? E aí, Hans, eu acho que vale aqui a gente descrever, né? O lado A3
o lado esquerdo de um A3, certo. ele descreve a situação atual, o contexto, os objetivos, os gaps, os impedimentos que se tem. Uhum. E o lado direito é onde a gente começa a propor ações, é onde a gente começa a ter uma visão de solução, é onde a gente consegue ver na linha do tempo em quanto tempo a gente resume isso. Ou seja, né, o Schuch, né, o John Uhum. Schuch, ele acabou vendo que o A3 não era somente um mecanismo de design para resolver problemas, mas e sim E uma nova forma de pensar gestão. Esse eu acho que é um grande sensacional. diferencial. E para aquilo que a gente fala sobre Lean, pode-se pensar nessa filosofia como uma grande forma de se pensar a gestão, de forma mais moderna, para que eu possa olhar o que eu tenho de processos, olhar o que eu tenho de mecanismos e tirar esses desperdícios, fazer coisas mais propositivas. Acho que esse é um grande momento aí do que seria o Lean, né? Tentando resumir aqui. Sim, muito bom mesmo. É importante que você comentou lá já no início da sua fala, que muitas vezes está se falando pensando na questão da produção enxuta, do Lean, falando de tecnologia. Você colocou, não, é a cultura organizacional, são as pessoas, e também tem a tecnologia. Então, você já traz essa ferramenta para nós aí, em um A3. Então, Uhum, o empreendedor, ele faz ali no teu A3 quais são os, né, os meus pontos, né, de dificuldades, quais são ali as minhas dores como empresa, o que, que eu posso oferecer de solução, e uma linha do tempo você faz um depara e já começa a criar uma solução. Por exemplo, o Lean ele é exatamente aquilo, né, que é o que você comentou muito bem, é tirar o desperdício. E o MIT, né, para quem conhece, o Massachusetts Institute of Technology, né, nos uhum, Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo, foram lá na Toyota para ver o que, que a Toyota está fazendo que consegue ter um carro mais tecnológico, mais moderno e mais barato. É o que você falou. exato. Vai tirando o desperdício e vai expurgando isso do processo. Então, por exemplo, o empreendedor que tem uma pizzaria, por exemplo, né? Se ele quer ser a pizzaria mais, né, que entrega mais rápido no bairro, ele não vai ter que economizar ali na sua equipe de entregas, por exemplo, na sua linha de Uhum, produção, de como ele faz. Ele pode economizar o quê? Em aquilo que o cliente não está dando valor, dando importância. isso. Se o forno é A ou B, sei lá, né? Se o piso dele tem uma cor A ou X, enfim, não importa qual que é a cor, porque ele está entregando a pizza. Agora ele precisa ter uma embalagem bonita, a entrega Uhum, rápida, um atendimento rápido, seja por WhatsApp, seja por telefone, porque ele quer ser a pizzaria que entrega mais rápida no bairro, por exemplo. Então, isso é o valor agregado para o cliente, né? Então, como dentro as pessoas, né, que já falam, poxa, eu estou percebendo isso aí, que não é só numa multinacional que eu posso, que tem que aplicar. Dentro da minha realidade, o pequeno empresário, né, que ele possa aplicar. Como que o Lean, então, ajuda a destravar esse potencial da empresa? muito boa a pergunta, e eu acho que esse link ficou perfeito, viu, Andes? Porque o Lean ele tem alguns princípios, e esses princípios é que ajudam a destravar ainda mais, né, as empresas, não importa o tamanho dela, para que elas possam ser mais eficientes, ou seja, fazer mais com menos também, né? E aí, alguns desses princípios passam pelo valor. O que é o valor percebido pelo cliente? E você falou disso agora, né? Qual que é o Uhum. valor? Qual é essa perspectiva do cliente, né? Ou seja, essa premissa básica, ela começa como? Qual que é o meu processo de mudança aqui? Como é que eu uso esse valor percebido pelo cliente para que eu, de fato, entenda o meu público e eu consiga definir o valor que eu consigo atuar e satisfazer o meu cliente no final, né? Sim, sim. Outro princípio é o fluxo de valor. Quais são essas etapas? Eu consigo identificar essas etapas que agregam valor ao meu produto ou ao meu serviço? Porque aí você vai conseguir redefinir melhor os seus processos, eliminar os desperdícios, melhorar a sua eficiência. Então, o fluxo de valor é muito importante e ele está ligado Sensacional. a um terceiro princípio, que é o fluxo contínuo. O que é o fluxo contínuo? Eu sei minha jornada
de ponta a ponta? Eu entendo minha jornada em todos os processos? Você falou aí, né, da pizzaria, a Sim. gente pode citar aqui, por exemplo, um app. Eu conheço minha jornada desde o momento que o cliente faz o login até a hora que ele faz a efetivação de alguma transação. Eu Uhum. conheço exatamente todas as etapas, porque nesse momento, o fluxo contínuo é onde eu Sim. deveria identificar, nesse processo todo, aonde eu tenho o meu maior valor. E eu acho que a gente pode citar um exemplo aqui, que é, pega o Ótimo, Pix. Vamos pegar o perfeito. Pix. Tá todo mundo fazendo transação hoje Todo- bancária. Ah, manda o Pix, vai aqui, vamos lá. Faz um Pix. E aí, o que Tá certo. acontece? Eu posso pegar o Pix e simplesmente fazer um cadastro de uma pessoa. Eu Sim. posso consultar a minha lista de pessoas já pré-cadastradas. Eu posso consultar o meu limite, né, que eu Uhum. tenho para fazer a transação, dependendo dos horários ali, Sim, sim. né? Porém, dentro dessa jornada de ponta a ponta, se eu não conseguir fazer a transferência em si, do que me Uhum. adianta essa funcionalidade? Ok. Né? Ou seja, então eu preciso ter esse fluxo contínuo funcionando, sem interrupções. Eu preciso que ele seja fluido, né? Eu preciso Certo. atender às necessidades do cliente. Tudo bem, eu tenho todas essas funcionalidades em volta, mas se eu não conseguir transferir, não me adianta de nada, né? E Sim. isso tudo vai muito do que a gente entende como produção puxada. Ele é um pouco Uhum. ele seria um outro princípio aqui do Lean, porque assim, se eu não entender o que o cliente precisa, eu vou entregar algo em excesso para ele. Olha como que é É. importante isso. Se E aí eu vem o não, desperdício, olha só. Uma é, coisa vai impactando em exato. outra. Quantos Perfeito. vamos dizer assim, dos nossos apps, ou daquelas funcionalidades que a gente entra em algum site, ou quando a gente vai fazer uma compra em algum estabelecimento, Sim. você é indagado por alguns passos dentro desse processo que necessariamente não precisavam ter. Ou seja, aquilo de fato atende a necessidade do cliente final ou era uma necessidade da empresa? Perfeito, Né? excelente. E isso tudo, ele é encapsulado por um princípio muito chave para a gente, que é essa perfeição, né? Busca ali da melhoria contínua. E aí Uhum. tem um termo japonês que é o Kaizen. Ele Uhum. é justamente essa busca pela melhoria contínua. Eu faço desse processo de ponta a ponta a minha revisão dos meus processos, das minhas pessoas, dos meus produtos, o que de fato eles estão oferecendo de valor. Porque se eles não estiverem oferecendo valor, tem que ser eliminado. Tem que ser eliminado. Imagine todo aquele processo lá do carro, né? Se eu construir o Sim, carro, toda aquela é, minha fábrica, se eu tiver processos ali, eu estou encarecendo a minha produção, eu estou desperdiçando a mão de obra, eu estou é. encarecendo todo o meu produto, então é muito mais fácil. E aí pega o exemplo da pizzaria, né? Ah, Se eu pegar essa pizzaria toda, eu tenho todo o meu processo de confecção da minha massa ou do receber o meu produto, né, do fornecedor até eu entregar para o cliente final, o que daqui eu consigo melhorar, né? sim. Isso tudo ele precisa estar agregado dentro de um planejamento. Acho que Perfeito. entra aí um pouco do nosso tema, da nossa conversa, que é o Sim. planejamento. E aí eu acho que esses princípios eles precisam estar coordenados, vamos dizer, Ok. eles precisam estar coordenados, e aí é onde entra o trabalho colaborativo. Para eu Sim. resolver essas melhorias, né, e aplicar esses princípios, eu preciso olhar para a minha organização inteira, ou para a minha loja, ou para o meu Uhum. estabelecimento, meu comércio, né? E eu Sim. preciso fazer essa correlação do que olho para um problema, Sim. porém eu não tenho, né, de fato, o desdobramento da minha estratégia. Eu não consigo é, correlacionar a minha dor com as minhas necessidades dos meus clientes. Então, Exato. é muito importante que nesse momento você utilize essas práticas do Lean, né, para Ok. correlacionar a minha dor e as minhas necessidades. Porque se for pensar, o Bom, Lean ele exige um pouco de esforço, né? Não é só certo. simplesmente uma fórmula pronta, né? Mas ele exige um trabalho aí, né, de correlacionar esses princípios, um trabalho onde a empresa, né, o estabelecimento, ele possa olhar para essa empresa como um todo, olhar para a cultura dela,
para que aí ela Perfeito. comece passo a passo refletir nessas práticas do Lean. E eu acho que tem pelo menos Bem, 3 passos aqui que eu acho que a gente poderia, né, você perguntou como é que a gente destrava esse potencial. Acho que os sim, sim. princípios são deles, Tá, mas tem algumas outras coisas que eu acho que a gente pode, ajudar. ótimo. Por exemplo, precisamos ter nossas lideranças e demais colaboradores imersos nesse mindset Lean, né, imersos nessa, cultura Lean, né. Esse eu acho que é um grande passo. Isso pode vir através de estudos, pode vir através das leituras, né, ou trocas Sim, com outras empresas, né. sim, sim. Um outro ponto que eu acho que vai ajudar muito a destravar é conhecer as reais dores do negócio. E entenda, e faça um trabalho de aprofundar e refletir em cima disso. Eu acho Ótimo. que por último, a gente precisa ter um preparo para essa mudança, seja ela no nível mais simples, ou seja, ali Sim, com o seu time, ou numa mudança de cultura organizacional, né? E muito dessa cultura, ele vai vir das lideranças, vai vir de como você amplia esses conhecimentos, esses princípios, dentro do seu ambiente todo de trabalho, uhum. em todas as camadas, independente, da onde você atua. Muito bom, Tony. E você traz assim, né, de uma forma bem passo a passo mesmo, para que todos possam entender que o Uhum. Lean, ele não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, ele vai ajudar a sua organização a ter melhor gestão, maior planejamento. E você trouxe agora há pouco que não basta só o dono do negócio, o diretor que seja, quem está à frente daquela organização, querer realizar o planejamento Lean. Ele pode ter muito bem a ferramenta desenhada e tal, e na hora da aplicação, o que que acontece? As pessoas efetivamente não estão ali envolvidas naquele processo. Vamos voltar à pizzaria, já que Uhum. deu match aí. A pizzaria, por exemplo, se eu quero ser a pizzaria que entrega mais rápido, eu necessariamente vou precisar responder mais rápido no WhatsApp, atender, se em 3 toques, geralmente se atende um telefone, eu tenho que atender já no primeiro toque. Então, a minha atendente, ela tem que estar envolvida nesse processo, entender que essa transformação também acontece por meio dessa experiência diferenciada desse cliente, né? Muito bem. E aí, falando dentro dessa experiência, dentro de toda essa renovação ou reestruturação, podemos assim dizer, de processos, e para realmente o impacto de formas diferentes de modelo de negócio, então, que vai trazendo isso também de uma forma muito mais acelerada, porque não dá mais para ser empirismo, né? Não Uhum. dá mais para o empresário falar, não, vou fazer a pizza. Não dá mais. É o que você falou, é muito esforço, né? Dedicação e competência. E para fazer essa competência, como que, né, o Lean ele pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão de alto impacto? Muito bom. E eu vou puxar um gancho da pizzaria. Vamos Você lá. comentou do Sim, WhatsApp, né, ele sim, recebendo o sim. pedido ali. Mas se a gente parar para pensar, como é que é a gestão financeira dessa pizzaria? Como é que ele faz essa gestão? Será que essa gestão está sendo muito bem feita, né? Ótimo. Como é que ele faz a gestão da entrada desses produtos? Porque dependendo como ele olhar esse processo dessa cadeia, não é só o pizzaiolo fazendo ali a massa, colocando no forno e entregando, né? Mas Sim, a entrada dos produtos, como é que ela está sendo feita? Eu consigo reaproveitar aqui as minhas compras? Eu consigo sim, comprar mais barato, dado o volume que eu estou pedindo? Né? Eu sim. consigo fazer com que a minha gestão financeira esteja saudável durante meu período de caixa aqui? Porque isso tudo impacta o cliente final. Porque se eu não tiver essa boa gestão, eu não vou conseguir comprar produtos melhores, eu não consigo atender o meu cliente naquele sabor que ele precisa, e com isso ele vai ter uma queda no diferencial dele. Então, olha como é importante, né? Você fazer Além essa de entregar gestão. uma pizza mais cara que ninguém vai falar, pô, não estou reconhecendo É, valor sobre esse valor, né? Esse valor exato. absoluto aqui financeiro. E se ele quer entregar esse produto mais caro, o que está diferenciando ele, né? O que está fazendo com que esse diferencial? E aí lá atrás eu falei,
Ele entende a real dor do cliente dele, ele entende qual que é esse valor. Uhum. Quem é o público Sim, dele? Ele é, paga por isso, né? Então, perfeito. acho que todas essas coisas acabam ajudando. E você comentou, né, sobre essa gestão de alto impacto. Eu acho que é importante a gente sinalizar aqui também que às vezes existe uma visão, até mesmo uma confusão sobre o que a filosofia Lean atende, porque muito dessa história, né, e que vem lá do passado de atender somente as indústrias, na verdade o Lean ele tem potencial para alavancar muito mais e de forma mais surpreendente os resultados financeiros, satisfação do consumidor, a velocidade de operação, ou Sim, seja, impactar o negócio em qualquer setor. E aí o Lean não é só sobre otimizar as áreas da minha empresa, do meu negócio, ele pode ser empregado de muitas outras formas. E eu acho que é aí que está a conexão. Porque estamos falando de colaboração, estamos falando de percepção, estamos falando de valor, estamos falando de pessoas, de processos. Até agora não teve nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma ciência de foguete aqui do nosso amigo Elon Musk, né? Não precisamos falar nada absurdo de construir uma SpaceX lá, né? é, Então, eu acho e que até isso mesmo para tudo construir essa, ele tem que ter muito lean, porque tem que senão ter. não consegue valor agregado para trazer aqueles bilionários para fazer uma viagem espacial. Eles fizeram um trabalho enorme de Sim, que a NASA não conseguiu em anos de economia e de olhar para o desperdício que era toda vez que eu lançava o foguete eu perdia todo aquele material. Hoje eles estão, à medida que eles lançam, eles estão voltando com aquela parte da cápsula e pousando lá em determinado lugar. Ou seja, aquilo é reaproveitamento. Eu estou eliminando o total. desperdício. E além disso, olha o impacto no meio ambiente, né? Porque isso cai em Muito. qualquer lugar do mundo, né? E aí puxa um ponto que o Lean traz, e tem alguns sabores aqui diferenciados do Lean, né? Se eu pegar, por exemplo, o Lean UX. Lean Sim. UX, ele usa das premissas que estão ligadas à elaboração de entregas em ciclos curtos e testes de hipóteses. Aí agora a gente pega esse momento aqui. Tem um documentário do próprio Elon Musk na Netflix, Sim. que fala de quantas tentativas eles fizeram para conseguir mandar Uhum. aquele foguete e aquela cápsula conseguir voltar naquele local que foi determinado. Ok. Então, o teste de hipóteses é muito importante. É por aí que eu vou conseguir simular a minha experiência como usuário. É ali que eu vou Sim. arriscar as minhas apostas. Ou seja, Sim. pega um produto de um comércio, né? Será que Uhum. eu preciso entregar aquele produto para todos os meus clientes? Ou eu posso testar essa hipótese com um conjunto menor de clientes. Que aí, se eu errar, eu erro, aprendo rápido, corrijo e volto novamente para uma outra gama de consumidores. Eu não preciso dar um produto para todo mundo. Eu posso ir segmentando isso, né? Sensacional. E aí tem alguns outros sabores do Lean aqui que a gente pode Ah, olhar ou para melhorar a operação, para melhorar meus serviços, otimizar o desempenho por meio de padronização, né? Eu posso utilizar ele por eliminação do desperdício, ganhos de velocidade, ter uma entrega constante. Ou seja, tudo isso faz parte desses sabores, né? Ou seja, não preciso estar preso a um setor específico do mercado. Eu posso ter essa variação. Ou seja, o Lean, como uma ferramenta, ele vai se propor, né, a uma nova forma de entregar um fluxo que gere valor, e aí é para todo mundo. Para a empresa, porque ela sim. começa a ter, vamos dizer assim, ela começa a ter um retorno, Maior rentabilidade, né? maior Sobre aqui. rentabilidade, é sobre eu gerar fluxo de valor para as pessoas que trabalham comigo, porque elas começam a ter uma percepção de que o produto que elas estão construindo está sendo melhor recepcionado, né, pelos clientes. O Sim. cliente começa a ter essa percepção de valor que o produto está sendo muito mais
rápido, né? Tá recebendo essa evolução de forma mais rápida, que ele está recebendo um produto que está mais voltado às necessidades dele. Ou seja, Sim. tudo isso entra numa concepção, né, de grandes objetivos de negócio, e aí por isso é importante ter aquele momento de planejamento Sim. estratégico, né, e que eu passe por uma forma que eu consiga exercer, né, tudo isso dentro das pessoas, para todo mundo, ou seja, exercer a liderança com os times, com as pessoas que de fato estão interagindo nessa cadeia de valor, para as pessoas Sim. que estão interagindo diretamente na ponta com o cliente. E a gente tem muito disso, né? O atendimento ao cliente. Como é Sim. que é meu trabalho de resolução de problemas quando eu estou na linha de frente com o cliente, né? Então, essas Ótimo. conquistas são super importantes para você ter aquele valor, né? Para que ele ter aquele alto impacto, né? Gestão de alto impacto. Por quê? À medida que Sim. eu começar a mudar os comportamentos das pessoas, eu consigo mudar a minha cultura. E o Lean seria fundamental para mudar os hábitos e estimular cada vez mais esses passos, né, de transformação. Isso é muito importante aqui, Hans. Muito bom, porque deixa a empresa, inclusive, né, Tony, que você traz aí, de uma forma sustentável. Uhum, Então, não é a finitude não é o lucro, mas o que que além do lucro ela está realizando? Porque o lucro ela pode ter muito bem. 2021 tive lucro, ok. Agora em 2022, o que que é além do lucro, né? O que que, senão ela não vai se perpetuar. Ele vai ser um momento, ele vai se sufocar pelas uhum, faltas, né, de planejamento, faltas de ferramentas que vão proporcionar. O cliente não vai identificar mais valor, aquele funcionário ele vai perdendo os talentos, porque ele vai vendo aquilo que a gente faz é o mesmo, o mais do mesmo, então para que eu estou nessa empresa contribuindo com ela? Porque ela, hoje o profissional a gente identifica, né, que ele não é mais só o salário, ele tem está muito mais alinhado, o que é o que você falou, essa transformação cultural, é o propósito daquela empresa, o que ela quer, qual o legado que ela quer deixar, o que ela está fazendo, qual o uhum, impacto dela para uma sociedade, né? E você trouxe muito bem. Não faça isso de uma vez ali, né, em toda a sua empresa, né? Escolha um nicho, uma categoria de clientes que seja, uma categoria de produtos, enfim, o que uhum. que para você fazer exatamente o que a gente chama na estratégia, né, do PTA, planejar, testar e adaptar. Então, quer dizer, Isso. a hora que eu fizer, né, é o que você falou da SpaceX, né, faço toda a questão de gestão de hipóteses, deu certo, agora a gente abre para todo mundo, né? Isso. Inclusive, você comentou da Netflix, recentemente, a Netflix ela fez uma pesquisa com os seus clientes e viram que estavam perdendo muito, né, mais de 260 mil assinaturas em Uhum. 2021, e porque ficou uma assinatura cara. E com toda a pandemia, as pessoas estão se enxugando aqui, puxando ali, né? Tá toda a reorganização financeira familiar. E fizeram a seguinte pergunta: algo que até um tempo atrás isso era inadmissível dentro da organização, ter anúncios na sua programação. E esses, né, que estão saindo da Netflix, falam assim, olha, a gente até concorda de ter um anúncio na programação, desde que a gente pague um pouco menor. Então, quer dizer, esse é o Uhum. valor para o cliente. A gente tem que ter esse diálogo muito aberto, né, com o cliente, porque senão a gente está oferecendo algo que o cliente fala, poxa, não é isso que eu quero. Até me recordei de um outro exemplo, em 2007, uma grande crise de aviação civil americana, uma das companhias aéreas elas serviam na sua refeição a bordo caviar. Olha só que chique, hein? Caviar. É isso aí. E aí começaram a observar o seguinte: no depois do voo, né, os seus passageiros deixavam, jogavam fora. Tinha muito resíduo do caviar, não comiam caviar. Uhum. E ela fala, poxa, a gente está, é o que você falou, a gente excede aquilo que é o necessário para o cliente Isso. e ele não quer um caviar ali, ele quer comer um caviar, se ele gostar de caviar, num restaurante onde que ele pode fazer uma selfie, né? Publicar nas Exato. redes sociais, não, né, num restaurantes Sim. glamourosos que nós temos por aí no Brasil, e tudo, tô aqui e tal, fazendo check-in, bacana, mas numa companhia aérea ele não quer fazer ali, né, comer um caviar. O que que eles fizeram? Tiraram o caviar da refeição
e economizar aquele ano US$ 1 milhão. E olha como que é, ó. Vamos testar uma hipótese? Por que não, a todas as pessoas que compraram passagem, você alguns dias antes perguntar se ele é uma pessoa, né, um passageiro Passageiro que vai frequente. estar nesse nível de categoria dentro da sua aeronave, você Sim, perguntar o que ele gostaria de comer, de ter dado ótimo. um determinado menu. É Sim, testar uma hipótese. Talvez sim, um, dois vão querer e você deixa pronto, né? Aquela máquina de se fazer comidas hoje em aeroportos é magnífica, né? Ela é, atende todo é, qualquer tipo de público. Então, sim, ela poderia muito bem fazer isso e reduzir o esforço da equipe em ter todos exato. aqueles pratos e ainda conseguir atender bem o cliente e eliminar todo o desperdício que ele tinha antes, né? Perfeito, excelente. E aí vai a questão vai aumentando a lucratividade da empresa para ela reinvestir em outros negócios, não para Exato. colocar simplesmente o dinheiro no bolso, mas voltar essa experiência de uma forma, de uma melhoria contínua, que você trouxe muito bem, para gerar a melhor experiência para o cliente lá na Isso. frente também, um ciclo contínuo. Se você me permitir, acho que tem um gancho Por favor. importante aqui, que né, a pessoa vai perguntar Sim, assim, pô, mas é, como que eu faço isso, né? Por onde eu começo, né? Por onde eu faço, o que que eu faço? Acho que a gente já falou várias coisas aqui, mas assim, uhum, não tem tantos atalhos assim. Acho que você pode, se dentro da sua empresa você já tem pessoas com esse conhecimento, ou deem voz, né, a essas pessoas, deem a oportunidade para que essas pessoas possam olhar para dentro do seu negócio e começar a expandir o que o Lean pode prover, né, de benefícios. E aquelas pessoas perfeito. que não têm, busquem uma mentoria. Busquem uma Sim, mentoria, por que não? Né? Para que você possa começar a construir esse mindset dentro das pessoas que você acredita que são pontos focais para começar a desdobrar, né, esse sim, conhecimento dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, enfim, dentro da onde você acredita. Isso tudo perfeito. vai ajudar muito, né? Assim, busquem uma referência, busquem as empresas que podem te ajudar. É isso aí, a gente está falando muito de um ecossistema, né? A gente está Uhum, trabalhando muito juntos com outros tipos de empresas, até mesmo de segmentos diferentes, que podem ser um modelo para esse empreendedor, né? De entender como funciona, visitar outras empresas fora do seu ramo de atuação também, e isso vai enriquecendo muito. A gente até trouxe um programa fazendo um merchan aqui com o professor Alexandre Caramelo, um grande amigo, falando sobre Open Innovation. Então, uhum. tem muito link, né, do que você está trazendo, que ele falou lá no programa, então o pessoal pode acompanhar esse programa também para fazer, identificar essas conexões, né, que a gente está comentando aqui. Bom, por falar em conexões, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, eu sei, Passam infelizmente, rápido. passa rápido demais da conta, mas a gente não vai esgotar esse tempo, com toda certeza você vai voltar outras vezes aqui, Tony, com toda certeza. Mas para a gente já deixar aqui, né, nesse momento final, para as pessoas que estão nos acompanhando, que dica que você poderia, sobre o planejamento Lean, deixar para todos nós aqui? Bom, Vai poderia pensando vir aí, aqui calma aí, faz uma esse povo infinidade de dá coisas. uma respirada, estão vendo essa infinidade, porque agora é o momento especial do nosso programa, que é a Breaking News no ar com Tony. Vamos lá, Tony, por favor. É, acho que o primeiro deles poderia ser um processo descentralizado de tomada de decisão. Se você hoje tem esse processo centralizado, né, aquelas empresas que estão hoje no modelo ainda mais tradicional de tomada de decisão e também de hierarquia, né, eu acho que valeria muito a pena experimentar novos modelos organizacionais para impulsionar essa velocidade e agilidade das decisões. Acho que muito simples aí. É fácil? Não, não é. Mas eu acho que tem que se tomar coragem para as empresas mudarem seu processo organizacional. Existem muitos modelos. Tem um modelo de adhocracia muito interessante. Pode ser buscado aí informações. Ele é um modelo que vai te ajudar muito. Dar esta autonomia para as pessoas que estão na ponta, próxima do cliente, tomar decisão. Uma segunda dica, eu acho que é desenvolver um modelo de co-sourcing, ou que a gente pudesse trabalhar de forma colaborativa, para que a gente pudesse identificar, né, e priorizar o que vai ser gerado
de valor e de impacto para o cliente. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno, porque as ferramentas que hoje nós temos no nosso computador, de forma online, né? Elas Sim, sim. permitem que os times trabalhem de forma colaborativa, né? Certo. Pegue as próprias apresentações aqui, né? Ou dentro, pega um aluno, por exemplo, dentro de sala de aula. Hoje ele Sim. não precisa mais se reunir com a turma toda para escrever um documento, né? Escrever o seu Exato. TCC. Pô, eles podem usar o próprio documento online, onde todos tenham acesso, e Sim. todos eles vão contribuindo e revisando o que o outro está fazendo. Então, assim, isso é um modelo, um exemplo simples, mas dentro das organizações você tem hoje ferramentas muito impactantes em termos de colaboratividade. E aí é para construir projeto, é para você criar ritos semanais de acompanhamento de times, é para você conseguir elaborar não só documentos, apresentações, planilhas, enfim, muito importante esse trabalho colaborativo, né? Acho que isso vai de encontro, se eu puder dizer aqui uma terceira dica, que é Opa, vamos lá. criar os seus próprios métodos de transformação, né? Construir um conjunto de métodos que vão habilitar a sua empresa a aprender e aprender rápido, né? Acho que o trabalho do Lean também é de você aprender fazendo. É o que a gente tem aí do learning by doing, Uhum. você aprender fazendo, né? Testar as suas hipóteses, experimentar. Façam isso, né? Construam esse caminho dentro da empresa. Pô, podemos experimentar? Vamos experimentar por um ciclo curto? Não deu? Aprende, mas você vai Sim. aprender mais rápido, né? Ótimo. Uma quarta dica, acreditar no potencial coletivo, né? Eu gosto muito ainda de forçar esse trabalho colaborativo, mas Sim. não de forma isolada. Acho que a inteligência coletiva ela gera um engajamento, ela vai trabalhar o propósito das pessoas, ela vai conseguir co-criar soluções de forma mais rápida e escalável. Então, se for trabalhar colaborativamente, Sim. não faça isso de forma pequena, né? Use dessa inteligência coletiva das pessoas, da forma com que cada um possa ter a sua opinião. Então, não importa aqui a hierarquia, né? Sim. O seu voto, o meu voto, o voto das pessoas que estão lá é o mais um. Então, o voto é o mesmo, né? A opinião é a mesma. Então, acho que isso, de uma forma bem resumida, ele tange que a gente chama de inteligência coletiva, que é um dos grandes soft skills que a gente tem hoje, que precisamos, inclusive, cultivar isso cada vez mais É dentro verdade. das empresas e dos profissionais que estão embarcando nesse mundo novo, né? O Sim. que será da gente aqui em 2030, 2050? Precisamos muito da inteligência coletiva. Eu acho que, para finalizar com Perfeito. uma quinta dica aqui, vamos dizer que é praticar e recompensar essa liberdade, né? Assim, vamos estabelecer uma liderança que valoriza e recompense as pessoas, que dê autonomia para as pessoas. A gente fala muito, né? Tem empreendedorismo, mas tem o intraempreendedorismo, né? Sim. Vamos Fundamental. incentivar essas pessoas a praticar, né? E aí, se o meu líder, né, a minha liderança pratica isso comigo, eu consequentemente vou aprender e vou praticar isso com os meus liderados e assim por diante. Então a gente repassa, né, essa boa prática, vamos dizer, né, de ter uma liderança que vai valorizar, vai incentivar, vai dar autonomia, vai perceber o momento certo onde você tem que receber um feedback. Então, acho que tudo Sim. isso entra nessa quinta dica aqui, Hans. Perfeito, vai fazendo toda essa transformação acontecer dentro da organização. Bom, você não trouxe uma dica, você trouxe 5 dicas aqui, então foi uma Gold News. Gold News. É Boa. isso aí, foi uma Gold News aqui, recheadíssimos de caminhos muito importantes para que todos possam aqui já dar o primeiro passo. Você falou uma coisa muito importante, não tenha receio de começar, porque o quanto mais ele demorar a começar, mais Uhum.
vai demorar a chegar a um resultado satisfatório e sustentável, né? Então, Exato. é o testar, é o tentar e testar realmente. Muito bom, excelente aqui, dicas que você deixa para cada um de nós. E você que está nos acompanhando, você gostou desse programa? Então nos ajude a manter esse programa no ar, a Web TV cada vez mais evangelizando por meio de tantos outros programas que vão impactando muitas casas e famílias e principalmente almas, para que você possa ajudar e contribuir. Você pode fazer a sua doação espontânea no QR Code que nós temos aqui embaixo da nossa tela, para que você possa também fazer essa doação para manter essa obra no ar. E se você desejar aqui produtos e artigos religiosos para engrandecer não somente a sua alma, mas também das pessoas às quais você gostaria de presentear, então você pode comprar na FSJPI Store lá no Instagram, você compra em qualquer lugar do país, você recebe na tua casa. E vocês que estão aqui em São Paulo podem ir presencialmente na loja física da Fraternidade São João Paulo II, que fica na Rua Palestina, na Vila Mascote, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, que os irmãos e as irmãs vão estar lá de braços abertos para te receber. Tony, muito obrigado. Eu tinha certeza que seria um bate-papo assim sensacional e com toda certeza foi além daquilo que eu imaginava, dentro daquilo que você trouxe para nós. Muito obrigado pela clareza. É um tema realmente que a gente fala muito no mercado, mas as pessoas não têm um grande entendimento, como você trouxe aqui para nós, essa clareza do que qualquer tipo de organização pode aplicar esse link. Não é verdade? Muito obrigado, viu? Bom, Hans, primeiro, foi uma oportunidade ser seu aluno. Que bom. Posso falar que com toda a certeza que eu pude aprender bastante com você. Esse convite para mim foi uma honra estar aqui num programa muito bem quisto por todos. Para mim também, não só vai me ajudar como pessoa, né, mas também vai me ajudar a entender melhor de todos os assuntos que você traz aqui semana a semana. Isso enriquece meu dia a dia, enriquece como profissional e acho que só tenho a agradecer, muita gratidão por esse espaço, por ter dado a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre esse tema com todas as pessoas que vão poder nos assistir e fico aqui com a agenda aberta para quando você quiser a gente poder trazer qualquer outro tipo de assunto aqui e que seja muito relevante para todos os seus ouvintes, para todas as pessoas que vão participar. Muito bom, eu que agradeço. Muito obrigado por todo o seu carinho, todas as suas palavras aqui comigo. E foi uma grande oportunidade também da gente ter lá naqueles momentos em sala de aula, poder fazer essa construção, né? Essa inteligência coletiva em sala de aula, porque Exatamente. esse é um aprendizado, né? Nós aprendemos também como professor, que o verdadeiro sábio é aquele que se abre para o saber, né? Então, a Uhum. todo momento nós estamos aprendendo de algo de alguém, né? E também contribuindo algo com alguém. E essa Exato. possibilidade dessa construção coletiva de inteligência, o programa Gestão Empreendedora vai ir impactando ao longo de cada semana para cada um que está nos acompanhando aqui. Então não perca, você que está nos acompanhando, divulgue o nosso programa, compartilhe para mais pessoas, para que a gente aumente a nossa audiência também e possa fazer exatamente o que o Tony comentou, né? Essa corrente do bem, trazer cada vez mais informação relevante para as pessoas, para fazer uma transformação, não simplesmente somente do seu negócio, mas também de si mesmas. Então, não perca a oportunidade para encontrar conosco na próxima semana, também na sexta-feira, às 8h15 da manhã. Te aguardo lá. Desejo uma boa sexta-feira e um abençoado final de semana. Tony, muito obrigado. Um grande abraço aí para você, amigo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tchau, tchau.